Nessa manhã seria a pastora que estaria aqui ministrando, mas eu previamente me organizei, para que eu pudesse estar ministrando a palavra nessa manhã, tá? Então a pastora está aqui, mas eu a privei, de estar aqui pregando, porque realmente é um momento onde as emoções, a pressão dela estava alta. Então eu previamente já me dispus a estar ministrando aqui a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, que diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados foram de entre os fariseus. Obrigado. E perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo? Nem Elias e nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Amém. Nesse texto, irmãos, em que fala a respeito de João Batista, para mim, é uma inspiração muito grande, porque é aquele que foi primo de Jesus e que foi contemporâneo com ele, mas que veio pregando e preparando o caminho. João Batista veio preparar o caminho de arrependimento para a vinda do Senhor Jesus. Após a morte de João Batista, o próprio Jesus começou a pregar arrependimento e começou a batizar e a praticar as mesmas coisas que João Batista havia praticado. E as mesmas coisas que Jesus fazia, os discípulos também praticavam. E as mesmas coisas que os discípulos praticavam, que os apóstolos praticavam, os seus discípulos, os seus filhos na fé, também praticavam as mesmas coisas. E nós as praticamos até o dia de hoje. A mensagem de João Batista é uma mensagem contemporânea, porque é uma mensagem
daquele que prepara o caminho do Senhor. Nós somos aqueles que estamos preparando o caminho do Senhor. Preparamos esse caminho através das nossas próprias vidas, quando cuidamos, quando nos advertimos, quando estamos atentos na nossa caminhada. Mas preparamos o caminho quando anunciamos que Jesus está voltando. Preparamos o caminho, como assim ele anunciou a mensagem de Isaías, que exortou os seus nos seus dias, que está no capítulo 40, que diz: endireitai o caminho, que haja arrependimento. Então há uma mensagem de arrependimento, há uma mensagem de voltar ao cerne, de voltar aos princípios, de voltar àquilo que é importante. Aquilo que João Batista fez, Jesus reconheceu e disse: olha, não há outro homem maior do que João Batista, nascido de mulher. E algo eu aprendo nesse texto, e algo me chama muita atenção, está aqui no versículo 21. Porque as mesmas questões que João Batista passa, cada um de nós passamos. Os mesmos questionamentos que João Batista passou, Jesus também passou pelos mesmos questionamentos. No versículo 21 o texto diz: quem és, pois? No versículo 19 diz: quem és tu? E ele anunciou: eu não sou Cristo. Então o versículo 21 diz: quem és? Tu és Elias? Ele diz: eu não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Cada um de nós, na nossa caminhada, passamos por esse tipo de questionamento. O questionamento daquele que está na caminhada, está na vida cristã, está vivendo a sua vida com Deus. Mas sempre há, irmão, sempre haverá na tua vida um momento em que alguém vai te questionar, ou até o próprio inimigo vai te questionar. Afinal de contas, quem é você? Afinal de contas, qual é o seu nome? Afinal de contas, como você se chama? O mesmo questionamento Jesus passou quando foi tentado e foi questionado se de fato ele era ou não filho de Deus. Se o próprio Filho de Deus foi questionado sobre a sua filiação, quanto mais eu e você, meu irmão. Então, na nossa caminhada, nós precisamos ter essa convicção de quem nós somos em Deus. Nós não podemos ter uma visão errada de quem nós somos em Deus. Podemos trabalhar na igreja, ter uma atitude na igreja, desempenhar uma atividade na igreja, ser louvado, uma expressão de carinho pelos irmãos, não um louvor, mas uma expressão, uma palavra de carinho, porque louvamos uns aos outros, sim, mas reconhecendo a obra de Deus na vida de cada um de nós. Mas o que nós precisamos vigiar é entender que estamos no caminho e não podemos esquecer quem somos. Não podemos trazer para cada um de nós qualquer expectativa ou qualquer brilho ou qualquer nitidez para nossa pessoa, para aquilo que nós podemos fazer, para aquilo que nós podemos realizar, porque vivemos dias difíceis, dias em que a possibilidade de você ser um popstar
é algo muito grande. Se você faz disso uma atividade profissional, eu não vejo problema, mas a minha grande dificuldade é enxergar quando isso acontece dentro da igreja. É enxergar que nós podemos fazer algo por nós mesmos. Quando nós observamos uma certa defesa a respeito de um pastor ou de outro, uma certa predileção a respeito de uma pessoa ou de outra pessoa, nós precisamos saber quem nós somos. Cada um de nós somos filhos de Deus. E essa perspectiva nós não podemos perder de vista. Porque a primeira coisa que o inimigo tenta trazer ao nosso entendimento é que nós somos muito mais do que isso. Porque ser filho de Deus parece ser algo pouco, parece ser algo pequeno, algo que se mistura no meio de uma multidão de filhos. E uma necessidade de ser mais, de ser plus, algo que a própria sociedade requer de nós. Mas quanto à nossa missão, eis o que João Batista declara: eu sou a voz do que clama no deserto. Você pode repetir isso comigo? Mais uma vez, eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, além de filhos, nós somos apenas uma voz. Não a nossa voz, mas a voz de Deus através de nós. Porque esse fôlego que faz com que seja uma voz é o fôlego de vida. O fôlego de vida que trouxe vida a Adão. É o fôlego de vida que restaurou a cada um de nós. E é esse fôlego que precisa continuar sendo propagado na vida de cada um de nós. O mundo, irmãos, é um deserto. E nós estamos nesse mundo. E nós somos uma voz no meio desse deserto. E nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Entendendo que aquilo que nós fazemos, aquilo que realizamos, não é para levantar uma bandeira, a bandeira da Nova Vida da Alcântara, a bandeira de uma denominação, a bandeira de um ministério, a bandeira de um projeto, mas é para levantar a bandeira do amor do Senhor Jesus. É para fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Quando nós entendemos que nós somos uma voz, nós também entendemos que fazemos parte de algo maior. Que algo que Deus faz conosco não vai acabar conosco, mas Ele vai se perpetuar nas tuas gerações. Ele vai se perpetuar em cada canto árido e que ganhou vida, porque você um dia semeou. E a sua descendência passará a fazer parte daquela área, daquele canto. A sua tenda, ela vai se expandir, mas vai se expandir por quê? Porque você propaga a palavra do Senhor. A mensagem de fé, ela não é retida em você, mas você anuncia a verdade do Senhor. Irmãos, nós não podemos perder isso de foco. Não podemos perder esse objetivo de vida. O projeto que Deus tem para a nossa vida e o ministério que Deus tem para cada um de nós não é o teu ministério, mas é o ministério de Deus. Se Deus tem te chamado para algo, saiba, meu irmão, que esse chamado não é só para você, mas esse chamado é para que você faça parte de algo maior.
Nós não podemos andar apenas dentro da igreja como membros de uma igreja, mas nós precisamos ser discípulos da igreja. Porque o membro, ele pode se filiar aqui, pode se filiar ali, pode se filiar ali, e pode se filiar ali. Ele se filia aonde ele quiser, mas discípulo, não. Discípulo está debaixo da autoridade do seu pastor. Discípulo, ele se sujeita. Discípulo olha para o seu pastor e diz: eu me sujeito à tua autoridade. Discípulo olha para o seu pastor e diz: olha, algo não está bem, eu estou precisando de ajuda. Algo não está bem, eu estou precisando. Eu preciso de ser orientado. Eu preciso ser discipulado. Eu preciso estar debaixo das tuas asas, debaixo da tua orientação. Você tem um nome. E você tem um propósito. Você é um filho. E todo filho precisa ser um discípulo. Nenhum filho é apenas um membro. Porque nem todo aquele que se anuncia cristão, nem todo membro, por assim dizer, vamos continuar com a analogia, nem todo membro está no reino de Deus, mas todo aquele que está no reino de Deus está dentro da igreja. Nem todo aquele que está na igreja compartilha do reino de Deus, vive verdadeiramente o reino de Deus, mas todo aquele que está no reino de Deus está dentro da igreja. Então não esqueça quem você é. Se te perguntarem: quem você? Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Saiba que você é filho de Deus e que você é apenas uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus, que dá vida a todo deserto árido. No versículo 25, versículo 24, a continuação diz: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Versículo 25 diz: e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem os profetas? Ah, irmãos, como somos questionados a respeito disso? Somos questionados a respeito daquilo que fazemos por aquilo que somos. Quando nós não esquecemos quem somos, nós não esquecemos qual é o nosso nome, podemos ouvir questionamentos como esse: por que é que você faz o que você faz? Por que razão você está aqui? O que dá sentido todos os domingos você vir à igreja? O que dá sentido você pegar um instrumento na igreja, você ajudar a equipe de obreiros a receber os irmãos, você está num grupo de vida todas as semanas preparando, ouvindo a voz de Deus e em família? O que dá sentido? Por que você faz o que você faz se você não é Elias? Se você não é o Cristo? Se você não é o pastor? Por que você se desgasta tanto? Eu já cheguei a ouvir, irmãos, de um irmão em Cristo, que trabalhando na igreja, se empenhando na casa do Senhor, mesmo, ouvia de entes queridos da sua família dizem: olha, a igreja deveria pagar você, porque o que você faz deveria ser pago.
E a resposta dele foi: olha, esse preço já foi pago na cruz do Calvário. E foi pago com um preço que eu não tenho como. Foi pago com sangue. O que dá sentido ao que você faz. Por que é que você veio aqui nesta manhã? Nós não podemos nós precisamos, no primeiro momento, ter uma visão clara de quem nós somos, não buscando esse tipo de evidência que é tão comum, que é tão corriqueiro, que é tão natural, que é normal se ver até no meio da igreja. E eu falo normal porque eu estava conversando com a minha sogra, tendo notícias de que de processos, de que um irmão decidiu processar a igreja porque ele não é mais membro da igreja e se sentiu prejudicado, e durante tantos anos dizimou na igreja e agora está entrando na justiça para reaver. Membro ou discípulo? Quem é você? Isso eu compartilho, irmãos, porque com certeza você tem notícias de outras histórias. Isso eu compartilho para que cada um de nós possamos vigiar o nosso coração. Não no sentido de algo desse nível, porque sim, se não entendermos que precisamos ser discípulos, podemos entender que somos qualquer outra coisa dentro da igreja. Mas no sentido de guardar o nosso coração e dizer: Senhor, eu sei o que eu faço, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu nome, eu sei qual é o propósito pelo qual eu estou fazendo o que eu faço dentro da igreja. Eu sei porque eu sirvo ao Senhor, porque eu preciso preparar um caminho para a minha salvação, o caminho para a salvação de todo aquele perdido que precisa do Senhor, o caminho para a salvação desses 2 jovens aí que fizeram essa loucura. Prepare o teu caminho, meu irmão. Por isso responda: quem você é? Quem você é? Você é filho? Filho? E qual é o seu nome? Você é uma voz. Estou confundindo você, gente? Você é um filho de Deus. E você é uma voz que clama no meio do deserto. E a única coisa que você faz é exatamente o que o apóstolo João, mencionou aqui. Apóstolo João mencionou João Batista 3 vezes. E ele menciona aqui no versículo 26 que diz, vamos continuar lendo. Vamos ler o questionamento que diz: então, por que batizas? Se você não é Cristo, se você não é Elias, se nem é profeta. Então respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Amém? Abra em Romanos capítulo 12. Versículo 5 ao versículo 8. Versículo 4 ao versículo 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros,
Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Podemos repetir esse versículo 5? Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Vamos ler essa parte aqui. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao ensino, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faz com dedicação. O que instrui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Cumpra o seu chamado, meu irmão. Se Deus tem na tua vida o chamado profético, então profetiza. Se Deus tem na tua vida o chamado do servir, do serviço, então seja um servo fiel. Sirva. Sirva. Eu lembro de uma ocasião que eu cheguei a conversar com o Adilson e falar: Adilson, senta um pouco. Porque Adilson vivia alerta. Era no pátio da igreja, era no final, na parte de trás. E às vezes ele ficava tão preocupado, tão atento, alerta a tudo, como sentinela da igreja, que perdia oportunidades. E a gente falava: Adilson, vamos fazer o seguinte, senta, vamos ver outras pessoas para poder te substituir. O desejo do servir, o desejo de se entregar. Assim como diz o texto de Romanos capítulo 12, somos um só corpo. Esse corpo nessa manhã é um corpo que sente a dor, a tristeza, que sente a marca, sente a perda de um dos seus irmãos. Mas continuamos sendo um corpo. E nós precisamos cumprir a nossa função de corpo. Porque todo aquele que tem um chamado precisa cumpri-lo cabalmente no Senhor. Algo que me saltou à mente enquanto tentava assimilar tudo isso era aquele texto que diz: quem nos separará do amor do Senhor? Quantos conhecem esse texto? Será que é a altura, a profundidade? Será que são as dificuldades da vida? Será que são as tribulações? Será que é a própria vida que pode nos afastar? Será que é o próprio amor que pode nos distanciar? Será que é a morte que pode nos tirar? Um pseudo-amor, claro. Nada pode nos afastar do amor do Senhor Jesus. Nada pode nos afastar dele. Nada pode nos distanciar de quem Jesus é e da obra que ele continua fazendo na nossa vida, da operação que ele está realizando na nossa vida. E a palavra de João Batista é uma palavra de alguém que dias depois ia ser pego, ia ser morto,
teria sua cabeça levada como prêmio, mas a mensagem continuaria sendo anunciada. Eu, pessoalmente, dei o nome do meu filho de João, em homenagem a João Batista. Em homenagem a João Batista, em homenagem ao Evangelho de João. Dada a minha identificação, porque apesar de estar aqui, irmãos, eu sou uma pessoa tímida. Quem me conhece sabe que eu sou de poucas palavras. E eu só estou aqui porque eu tenho esse entendimento de que sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz, que estou aqui para anunciar as verdades e para anunciar aquilo que o Senhor diz para que nós possamos fazer. Cada um possamos cumprir cabalmente aquilo que Deus nos chamou. E todo aquele que cumpre com aquilo que Deus tem nos comissionado a fazer é um bem-aventurado no Senhor. Tem um galardão que o Senhor nos dá. Há um galardão, meu irmão, separado para você. Há um galardão separado para a tua vida. Todo aquele que se esforça, todo aquele que prepara o caminho, todo aquele que prepara o caminho do Senhor para alcançar a vida daquele que está perdido, tem um galardão da parte do Senhor Jesus. Existe um galardão na tua vida. Se você não é esse, eu quero te dizer que existe um galardão te esperando. Porque se você não está preparando o caminho do Senhor, você não está salvo. Você não está você não está preparando nem o seu caminho. Isso coloca em risco a sua salvação. Isso te coloca à deriva. Porque nós temos um propósito. Nós fomos chamados para um propósito. Então cada um tome nas suas mãos o seu dom e cumpra aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Abra aí, para terminar, em Mateus, capítulo 5. Não estou entendendo. Versículo 3. Eu fiquei lendo esse texto umas 2 vezes. Eu quero declarar essas bem-aventuranças para você. Amém? Leia comigo esse texto. Vamos ler o capítulo 5, versículo 3. Amém? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Versículo 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sejam bem-aventurados. Sejam bem-aventurados. Enquanto
cantávamos aqui, não há ouro ou bens, nem riquezas que me afastem do teu grande amor. Eu lembrava do dia em que meu pai faleceu. A igreja velou aqui na igreja, aqui. Eu lembro de Juliana sentada naquele lado ali. Eu não conseguia chorar, não conseguia falar nada. E algo secou dentro de mim naquele dia. Algo secou. Eu não conseguia mais orar, não conseguia mais cantar. Eu mal chorei. Eu chorei em uma ocasião quando eu estava saindo de casa, indo até o sepultamento, até o Parque da Paz. E ali parece que a ficha caiu, não sei. Nunca mais eu chorei. E algo que Deus começou a fazer comigo ao longo da minha caminhada, porque depois dessa ocasião se passaram mais ou menos uns 2 anos, em que eu já não sabia quem eu era. Eu não tinha mais motivo para estar dentro da igreja, porque o que eu fazia era, como o pessoal fala, né, na banguela, deixa a gravidade levar. E naquele momento, naquele instante, foi algo que Deus, Ele começou a me cercear. Porque onde eu estava numa reunião de oração, era algo que eu não falava com ninguém, não compartilhava com ninguém. Eu não confiava em ninguém. Mas Deus usava as pessoas para vir. E praticamente em toda reunião de oração era eu que orava. Toda ocasião que pedia para alguém cantar uma música, André, sugere uma música aí. As reuniões em família, e às vezes eu estava no ônibus e ouvia uma música, estava em outro lugar, era a voz de Deus que não estava desistindo de mim. Quando eu pedi para cantar essa música, Não há ouro ou bens, eu lembrei de quando eu voltei a cantar ao Senhor, voltei a louvar ao Senhor Jesus. Eu estava sentado como índio no chão, olhei para os céus, para o teto, né? E falei: Senhor, seja o meu Pai, seja o meu Pai. Eu quero ter todas as minhas necessidades supridas por Ti. Nessa manhã, não tem como a gente não sentir a perda. Mas algo que eu aprendi com tudo isso é que eu poderia ter sofrido muito menos. Porque Deus tem consolo para mim. Deus tinha redenção para a minha vida. Porque Deus consola aqueles que estão chorando. Deus levanta aquele que está abatido. E que eu não precisava passar aquele tempo todo naquele estado de tristeza. Seria mais rápido.
E quando tudo isso aconteceu, eu falei: Senhor, me ajuda a continuar no caminho. Me ajuda a permanecer no propósito. Me ajuda a não esquecer quem eu sou em Ti. Porque a única coisa que importa, irmãos, é depois disso tudo, é onde a gente vai morar. Isso é o que importa. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos de absolutamente nada. Mas Deus sim sabe de todas as coisas. Um dia como hoje, a família na igreja. Um dia de ceia. Um dia do corpo de Cristo estar reunido. Deus tem seus propósitos. E nós só pedimos: Deus, mantenha-nos no caminho. Ajuda-nos a cumprir com a nossa missão. Nesta manhã, vamos ceiar ao Senhor Jesus. Vamos tomar dos elementos sagrados. Vamos anunciar ao Senhor Jesus. Vamos anunciar ao Senhor Jesus a nossa filiação. Dizer a Ele que não há nada, não há absolutamente nada que possa nos afastar da Tua presença. Senhor Jesus, da mesma maneira, Senhor, que o Senhor operou na minha vida, assim como o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, foi trazendo os textos, trazendo as referências, e no final eu não esperava contar um pouco de mim, mas aqui estou falando, e parece que tudo se encaixa de alguma forma, tudo se alinha de alguma maneira, mas eu te peço, Pai, fala o coração de cada um que está aqui nesse lugar. Conduza cada um, Senhor Jesus, que está aqui nesse lugar, a esse caminho, Deus, de maturidade, a esse caminho de crescimento, a esse entendimento de qual é o nosso nome, de quem nós somos e do porquê fazemos o que fazemos, para que possamos, Deus, alcançar o galardão nos céus, para que possamos alcançar o galardão ainda aqui na terra, para de cada uma das bem-aventuranças que o Senhor tem para nós, seja a igreja que está aqui do lado, esteja atrás da gente, do outro lado, a igreja que verdadeiramente se rende aos Teus pés, a igreja perseguida, a igreja que está sendo reprimida na Europa, por tanta morte de conhecimento, por tanta morte de sabedoria humana. Deus, nos unimos, Pai, nesta manhã e te pedimos, fala aos nossos corações mais uma vez, porque nesta manhã, Senhor, nos aproximamos da Tua mesa para tomar dos elementos, Deus, ó Pai, e para anunciar a Ti que somos um só corpo contigo. É normal, é natural que permanecer unido no momento em que às vezes desejamos estar isolados, desejamos estar distantes, como uma brasa que se distancia do braseiro,
Esse é o preço, Pai, que nós queremos pagar, para estar juntos, assim como diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Te agradecemos, Senhor Jesus, e te louvamos, Pai, pela tua graça na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pode servir, Senhor. Me ajuda. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor Jesus. Teu amor não falha, Senhor Jesus. O teu amor não falha, Senhor. Tu estás presente. Tu estás presente nesse lugar. Tu estás presente nesse lugar. Tu estás presente nesse lugar. Oh, aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha, não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
Pois tu és digno, Deus, teu amor não falha, não falha, não falha, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha, não falha, tu nunca falha. Teu amor, o 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 teu amor nunca falha. O teu amor nunca falha, nunca falha. Oh, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha, não falha. Levante seu pão. Levante seu pão. Ah, Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, Pai, pela tua graça na nossa vida, pelo teu favor que nos alcançou. Tu morreste na cruz do Calvário, Senhor Deus, por amor a cada um de nós, para que possamos para que possamos ser como o Pai em Cristo é, para que possamos ser conhecidos, não cada um de nós, mas ser conhecidos como o povo de Cristo Jesus. A voz que anda no meio do deserto, a voz que prepara o caminho do Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor Jesus e fale para Ele quem é você. Diga para Ele qual é o seu nome. Diga para Ele quem é você. Agradeça a Ele, porque Ele é quem preparou o caminho para que nós também possamos preparar o caminho. Jesus é o caminho da nossa salvação. Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós, e por isso nós estamos neste lugar. Por isso nós estamos como igreja, como família do Senhor Jesus. Aleluia. Comamos todos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Agradeça ao Senhor Jesus. Ele é a nossa aliança. Ele é a nova aliança. E Ele preparou a cada um de nós, para que possamos, através desse ato simbólico do pão e do suco de uva, relembrar da morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Renova a aliança do Senhor Jesus nessa manhã com Ele. Diga para Ele: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo meu propósito contigo. Eu renovo contigo, Senhor Jesus. Renova também a sua aliança com o seu irmão, meu irmão. Diga ao seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda: eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha aliança em Cristo, mas eu também renovo a minha aliança contigo.
Levante o cálice. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui está o seu povo. Nós te amamos. E tudo que precisamos encontramos em ti. Tudo que precisamos. Por isso é tão gostoso, Senhor Jesus, estar na tua presença. Como é maravilhoso Deus estar aqui nesse lugar, na tua presença, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço. Eu te louvo e te agradeço. Bebamos todos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Deus poderoso, a esperança viva, tua presença, Senhor, eu provei mas doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração
obrigado, Senhor Deus, pela Tua obra nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã e que renovamos a nossa aliança contigo. Ó Deus, como corpo e como família, oramos, choramos, louvamos o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, guarda-nos, Pai, durante todo esse dia. Leva-nos, Deus, para nossas casas, pelo Teu santo nome, Senhor Jesus. Ó Deus, conserva no nosso coração a palavra ministrada nesta manhã. Isso nós fazemos em Teu santo nome. E nós declaramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Um dia abençoado a todos.